Amém? Abacuque, capítulo 3, versículo 14 até o 17. Com as tuas armas destruíste o líder dos que avançaram como um vendaval, pensando que o povo fosse presa fácil. Marchaste sobre o mar com os teus cavalos, e as águas poderosas se agitaram. Estremeci por dentro quando ouvi isso. Meus lábios tremeram de medo, minhas pernas vacilaram e tremi de terror. Esperarei em silêncio pelo dia em que a calamidade virá sobre os nossos invasores. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto nas videiras, ainda que a colheita de azeitonas não dê em nada e os campos fiquem vazios e improdutivos, ainda que os rebanhos morram nos campos e os currais fiquem vazios, mesmo assim me alegrarei no Senhor. O versículo 18. Me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Amém? Podem se assentar, irmãos. Então, esse louvor, que nós entoamos agora, no final, é uma maneira, que nós vemos a declaração daquilo que é chamado de o Cântico de Abacuque. Em algumas Bíblias você vai ver, a canção de Abacuque, o Cântico de Abacuque. E a gente vai vendo um pouquinho antes qual era, a condição que estava sobre este povo. A gente vê sempre que para o final ali dos profetas, a gente vê muito a questão da correção do Senhor, por meio dos profetas, para um povo que pecou, para um povo que falhou na presença de Deus. E, por consequência, quando nós pecamos, quando nós nos afastamos da presença, assim como o povo, no Antigo Testamento, inúmeras e inúmeras vezes fizeram, há consequências para isso. E as coisas estavam ruins. Reis vinham para subjugar o povo de Deus. E eram reis enviados pelo próprio Deus. Aquilo que plantava não se dava mais. Aquilo que antes era uma esperança, porque o povo fazia debaixo de uma obediência e colhia em Deus, pela desobediência, aquilo não era mais recolhido pelo próprio povo. E inúmeras vezes, aquilo que o próprio povo plantava era usado, era consumido pelos inimigos, como um castigo do próprio Senhor. Mas daí nós vemos essa questão do profeta Abacuque, ali no versículo 15, de como ele vê Deus se aproximando, em favor do seu povo. Marchasse sobre o mar com os teus cavalos, e as águas poderosas se agitaram. E nós, na presença de um Deus poderoso, não conseguimos, assim como Abacuque não conseguia. Ele se estremeceu por dentro quando ouviu que Deus estava vindo. As pernas vacilaram, fraquejaram. Os lábios tremiam, porque a presença do nosso Deus é poderosa. E se nós estamos na obediência, nós teremos o melhor de Deus. Mas se nós estamos na desobediência, nós experimentaremos da ira de Deus. E Abacuque sabe o contexto do seu povo. Abacuque sabe que ele foi levantado para correção do povo como um profeta. Exortar, consolar, capacitar. E mesmo em toda essa condição temerosa, Abacuque vai falar, ainda que as coisas ao nosso redor pareçam desgastadas, pareçam que não vai dar em nada, Mais uma semana a gente levanta sem a perspectiva do que virá essa semana. Com as nossas questões financeiras, com as nossas questões de saúde, com a nossa vida espiritual, com a nossa vida pessoal. Mais uma semana se inicia e a gente não sabe como vai ser. Até porque a gente não sabe em que fase do propósito de Deus nós estamos. Nós não sabemos se nós estamos no começo de um período de deserto, de dificuldade, ou se nós já estamos no meio desse período, ou até mesmo no final. Mas ainda no meio das nossas dificuldades, ainda no meio deste propósito,
nós devemos fazer como Abacuque. Ainda que eu me mate de trabalhar e aos meus olhos aquilo não tenha dado fruto para suprir toda a necessidade que eu acho que me é cabida, tudo aquilo que eu preciso cumprir e honrar as minhas necessidades, ainda assim nós devemos nos alegrar. Ainda assim nós devemos buscar a Deus. Ainda assim nós devemos adorar a esse Deus. Ainda que a nossa vida hoje, no momento, possa estar parecendo com nada daquilo que nós planejamos. Se nós estamos em Deus e buscamos a vontade dEle, nós sabemos que a vontade que nós estamos vivendo nele é a melhor. Ela é boa, perfeita e agradável. Então nós precisamos estar atento a isso. Como tem sido o nosso passar de semanas? A gente entra e sai semana da mesma maneira? Mais uma semana angustiado, mais uma semana preocupado, ou mais uma semana confiante no Senhor? Ainda que as coisas pareçam que não vão mudar no tempo presente, ainda que estejamos num período de propósito, de trabalho da parte do Senhor, em que nós precisamos ser forjados nas dificuldades, nas aflições, ainda assim, Ele é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Então, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto nas videiras, ainda que a colheita de azeitonas não dê em nada, e os campos fiquem vazios e improdutivos, ainda que os rebanhos morram nos campos e os currais fiquem vazios, mesmo assim me alegrarei no Senhor. Versículo 19. O Senhor é soberano, o Senhor soberano é a minha força. Então não há impossível para o nosso Deus. E se Ele é o nosso soberano e Ele é a nossa força, todas as nossas batalhas deveriam ser colocadas diante dEle. Todas as nossas aflições deveriam ser colocadas diante dEle. Todos os nossos sonhos, os nossos desejos deveriam ser colocados diante dEle. Pois Ele é soberano. Ele sabe como conduzir. Ele sabe como nos dar. Ele sabe como nos abençoar. Ele sabe como nos corrigir. Ele sabe como nos consolar. Mas nós precisamos colocar o Senhor como nosso soberano, como nosso Senhor. Não adianta nós buscarmos a Deus só na nossa dificuldade. Esse mês não deu azeite. Joelho, oro, jejuo, santifico, busco. Aí no mês seguinte, infidelidade à minha busca por Deus, as azeitonas, começam a aparecer. Aí eu faço o quê? Aí eu vou aproveitar das azeitonas. E o Deus que me forneceu? Os nossos trabalhos têm nos afastado da presença de Deus? As nossas famílias têm nos afastado da presença de Deus? Os nossos amigos, os nossos sonhos, o que nos tem tirado da presença do soberano? O soberano é a minha força, no versículo 19. Ele torna os meus pés firmes como o da corça, para que eu possa andar em lugares altos. E aí vai encerrar. O regente do coral, essa oração deve ser acompanhada por instrumentos de corda. E foi isso que nós fizemos aqui. Essa oração, esse cântico. Nós seguimos a direção de Deus. E quando nós seguimos aquilo que Deus nos direciona, nós vemos aquilo que Deus operou nessa manhã. Quem estava atento enquanto Deus usava a pastora para falar das gotas sendo derramadas sobre cada vida, não é sobre uma vida ou outra, mas todas as vidas aqui dentro receberam. Agora, nós vamos iniciar a semana contando com aquilo que a gente não colheu, ou a gente vai iniciar a semana com aquilo que Deus fez nessa manhã? Com aquilo que o Espírito de Deus operou em nosso meio, curando, libertando, renovando, pelo poder, pela graça e misericórdia dEle. Nós devemos estar atentos a tudo aquilo que Deus faz. Nós devemos estar aqui com o coração inteiro, não distraído com as coisas lá fora, não preocupados com as coisas lá fora. Para cada dia basta o seu mal, a palavra vai dizer. E por que a gente se preocupa? Quando a gente tira os olhos de Deus.
Quando a gente tira os olhos do nosso soberano. Quando a gente fica preso nas adversidades e não naquele que tem todo o poder para mudar o cenário a qualquer momento. Mas qual o propósito do Senhor nas nossas aflições? Qual o propósito do Senhor das nossas videiras ainda não estarem dando frutos? Qual o propósito do Senhor do nosso rebanho não estar crescendo? E se crescer, nós estamos prontos para este rebanho, a qual o Senhor Deus já falou? Como nós, como igreja, estamos trabalhando com isso? Ou nós estamos presos nas nossas dificuldades, nós estamos presos no nosso dia a dia? Aí a gente encaixa Deus na quarta e no domingo. A gente busca Deus quando sobra. Ou Ele tem sido a nossa primícia, a nossa prioridade? Porque você só vai ter a paz que excede todo entendimento quando você reconhecer o Senhor que dá a paz que excede todo entendimento. E a paz que excede todo entendimento é que você não tem que entender. Você só tem que estar em paz. É só confiar em Deus. Mas não faz sentido, é isso. A paz que excede todo entendimento é a paz que não faz sentido. Nossa, mas a pessoa está com câncer, está de cama, estado terminal, e eu vou lá para ter com ela, e sou eu que saio abençoado, sou eu que saio renovado. Porque a paz que excede todo entendimento está sobre ela. Ela sabe que se esse é o propósito de Deus para a vida dela, amém. Mas enquanto há fôlego, ela fala de Deus. E assim somos nós. Na nossa vida lá fora, na nossa semana, nós temos sido o acalento daqueles que não estão colhendo, daqueles que não estão produzindo? Nós temos realmente demonstrado a alegria em meio à dificuldade? Ou quando a pessoa vem trazer um problema, a gente disputa com ela. Nossa, você não sabe da minha vida. Nossa, você acha que está difícil para você? Imagina eu. Né? Tem um pessoal aí de uma faixa etária que você fala assim, eu estou com dor na perna. Nossa, eu estou com dor nas duas e a coluna. Parece uma briga de enfermidade. Mas é como nós nos portamos no nosso dia a dia. Você só vai experimentar da paz que excede todo entendimento quando a sua videira não florescer e você se alegrar em Deus. Quando o fruto do seu trabalho, naquele período, estiver limitado, quando os seus recursos estiverem de maneira limitada, ao ponto de Deus usar outras pessoas para te abençoar, e às vezes a gente é ingrato porque a gente não reconhece a maneira que Deus usa, e eu falo isso de mim mesmo. Às vezes a gente fica, mas Senhor, mas estou com saúde, eu posso trabalhar, o Senhor me capacitou. Tudo bem, mas não é esse o propósito que eu tenho para você neste momento. O meu propósito para você neste momento é te suprir dessa maneira. Só que quando a gente não reconhece que o soberano define como vai nos ajudar, que o soberano define o tempo da nossa colheita, a gente se frustra, a gente se magoa, a gente quer abandonar Deus. Ah, tá difícil, Deus não faz. Por que Deus não faz? Já buscou entender em Deus o porquê da dificuldade que você está passando? Deus não perde tempo. Ou você está colhendo a consequência do seu mau plantio, ou você está sendo forjado para um propósito maior. Há um tempo debaixo do céu para todas as coisas. Qual é o tempo que você está vivendo hoje? E se você está com a videira florescendo, dando fruto, se ao seu redor está tudo bem, você tem se alegrado em Deus ou na sua capacidade? Porque do mesmo jeito a gente pode se tornar soberbo, arrogante. Ah, eu fiz porque eu sou bom. Não, você fez porque Deus te capacitou e ainda proveu para você colher. Você pode ser o melhor engenheiro agrônomo. Se Deus não operar para que aquela semente cresça, irmãos, você pode conhecer toda a técnica. O que faz a diferença do crescimento é Deus. Por isso que você não precisa ser um engenheiro agrônomo para plantar. Você lança a semente. Quem vai dar o crescimento é Deus. Mas
A responsabilidade de lançar a semente é nossa. A responsabilidade de regar é nossa. Só que daí a gente não vê o fruto, a gente não vê a folha, acha que vai ser rápido e às vezes demora um pouco mais. Toda planta cresce no mesmo tempo? Toda planta opera da mesma maneira? Todo fruto é na mesma época? Então há um tempo. Mas nós estamos numa cultura cada vez mais imediatista. Cada vez mais rápido as coisas. A gente acelera a mensagem no WhatsApp para escutar logo, para poder fazer outra coisa. Só que a gente quer tratar assim as coisas de um Deus eterno, que não tem pressa alguma. O problema é que quando a gente apressa, a gente pula a etapa. Só que com Deus não há atalho, não tem como pular a etapa. Você volta da onde você parou. Nós estávamos na Forja aqui, né? O Juliano compartilhou a história dele conosco. Aonde ele aceitou Jesus numa condição totalmente instável, debaixo do umbral da porta dele, em cima, com os pés em cima dos pisos, na entrada da casa dele, que estava tendo uma célula. Aí ele aceitou Jesus ali, mas foi viver a vida dele. Depois de muitos anos, quando ele volta para Deus, ele volta para a presença e ele volta para ficar, para buscar. Ainda que com falhas, como todos nós, devemos lutar contra a nossa carne todo dia. Muitas vezes nós vamos acabar tropeçando naquilo que nós nos afastamos por certo tempo. O Juliano falou que no começo tropeçava com 3 meses, depois com 6, depois com 1 ano. Mas foi aprendendo. Mas firme em Deus ele foi conseguindo, dar essa distância. Mas quando ele decide voltar e ele decide resgatar aquilo que Deus tinha para a vida dele, ele volta embaixo do mesmo umbral, com os 2 pés em cima do mesmo piso. Não tem cortar caminho. Não tem atalho. Até porque nós entendemos que toda fase na vida de um cristão é necessária. Toda luta é necessária. Se você pular um caminho, e se Deus permitisse isso na sua vida, lá na frente, a hora que você precisasse daquilo que você aprenderia naquele quadradinho da sua vida, naquela experiência, daquele momento, você poderia perder toda uma bênção por causa de um detalhe. Então ele volta para os mesmos 2 pisos. E ele trava, porque ele fala, Senhor, eu voltei para o mesmo lugar. Por quê? Eu ainda falei para ele, porque Deus não vai permitir que... Deus não permite um corta-caminho. Porque o Deus que preparou todos os caminhos, ele já sabe o que você precisa para toda a sua vida. Inclusive o tempo de seca. Inclusive o tempo de improdutividade. Porque a nossa fé não é testada quando está tudo bem. A nossa fé é testada quando vai tudo mal. É no dia mal. E como nós nos portamos? O Mir, por várias vezes, falou isso na Forja. O dia mal está aí, mas é para resistir. É para permanecer. O dia mal está aí, mas a bênção do Senhor também está. A provisão do Senhor também estará. E vou além. Asaf vai dizer, ainda que fosse só para o último dia, quando ele está lá, ele começa a contemplar, em Salmos, que ele começa a contemplar a riqueza do ímpio, o crescimento do ímpio. Ele tem inveja, porque ele é um ser humano. O coração dele dói. Senhor, eu te sirvo. Quantas vezes nós nos comportamos assim? Senhor, eu te sirvo, estou toda vez mesmo na tua presença, buscando. E buscando de maneira íntegra. Nós estamos falando dos levitas ali, servindo no templo. E não podia ser de qualquer jeito. Da mesma maneira nós, quantas vezes nós estamos ali firme, buscando, e a grama do vizinho parece muito verde. E a nossa parece só a terra, nem a grama tem. O que dirá a grama queimada pelo sol? É nesse momento que nós somos forjados. Porque a nossa esperança, a nossa colheita, a nossa vida está no Senhor. E aí a Asaf vai falar, Senhor, eu vi tudo isso, mas eu também contemplei o final. O Senhor permitiu-me ver o final do ímpio, que viveu bem, que teve uma vida boa, próspera.
E eu não estou falando de vida desonesta, não. Profissional bom. A gente trouxe isso também já uma vez na Forja. Profissional competente, honesto em seus negócios. Mas para ser salvo não é honestidade. É Cristo. É Cristo. Então, quantos ímpios de boa índole, de boa moral, mas sem Cristo, serão condenados. Mas viveram o melhor dessa terra, sim. Mas a riqueza deles, a recompensa deles já ficou por aqui. A recompensa nossa, o galardão nosso, é na eternidade. Deus tem prazer em nos abençoar? Tem. Ele abençoa os seus enquanto dorme. A palavra vai dizer que eu não preciso acordar cedo, porque não adianta nada, irmãos. Sim. Você se esforçar pela força do seu braço e achar que é por essa força que você vai conseguir, não, você não vai conseguir. Não adianta. Agora, você honrar um compromisso de levantar cedo, para trabalhar, para semear, para que no tempo certo você colha, isso é o correto. Mas confiando que é Deus que vai dar o plantio. É Deus que vai multiplicar os nossos rebanhos. É Deus que vai multiplicar o azeite, a farinha, o sustento. E qual o propósito da multiplicação? Abençoar o próximo. Então Deus vai multiplicar os nossos para que nós cuidemos dos nossos que estão dos lados. Porque o corpo de Cristo é essa unidade. Não é todo mundo bem financeiramente. Não é todo mundo bem de saúde. Mas nós temos pessoas que podem ajudar o próximo. Assim como nós temos pessoas que, em meio à dificuldade, estão alegres em Deus e nos ajudam, nos capacitam. Você vai lá para orar pela pessoa e você sai renovado porque ela orou por você. Que nós possamos buscar. A mensagem é curta, mas simples, mas clara. O nosso soberano e Senhor, é esse que nós servimos. Então, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que os rebanhos não se multipliquem, os nossos celeiros estejam vazios, ainda que haja todas essas situações na nossa vida, o nosso Senhor é o soberano. E nós devemos buscar a Deus em todo momento. Porque se nós não o buscarmos, nós não vamos conseguir vencer essas coisas. O tempo mau vai nos abater. Os dias ruins vão nos abater. Quantas pessoas tiraram as próprias vidas por um dia mau? Por um período mau? Por uma dificuldade vivida? Só quem experimenta da paz que excede todo entendimento sabe o que isso significa. E ela não fica escondida. As pessoas veem. Porque as pessoas vão falar para você, cara, mas não está difícil a vida, porque né, as pessoas se aproximam. Nossa, mas você passa por isso, por isso, por isso. Irmão, minha vida é de Deus. Se eu estou passando, ou é uma consequência, ou é um propósito. Mas ainda assim, é uma questão de Deus. Como eu me porto neste momento? Confio que Deus pode transformar. Eu posso, se é um mau plantio, começar a plantar coisas boas. Para quanto mais rápido possível, começar a colher essas coisas boas. Agora, se é um propósito de Deus, eu só tenho que confiar que o tempo de Deus é o necessário para que eu amadureça. Eu não posso ser arrancado antes deste processo. Senão vai servir. Senão vai ser azedo. Senão vai ser amargo. Por quê? Porque não viveu todo o tempo de maturação. Não viveu tudo aquilo que precisava para poder fazer a diferença. Nós temos falado isso na escola bíblica. Chamado ordenado, chamado leigo. Né? Ministérios ordenados e ministérios leigos. Todos aqui, do mesmo jeito que foram visitados por essa gota do Senhor, com derramar do Espírito, também foram capacitados para servir na casa. E como nós temos feito? Nem todo mundo vai ser pastor, nem todo mundo vai ser mestre, nem todo mundo vai ser evangelista, nem todo mundo vai ser apóstolo.
palavra vai falar. O mesmo que desceu foi aquele que subiu. E escolheu uns. Uns para apóstolos, profetas, mestres, evangelistas, pastores. Mas todos fomos chamados para uma grande obra. Todos foram revestidos de capacidades. Eu sou bom em administrar finanças. Eu sou bom em conversar. Eu sou hospitaleiro. São habilidades naturais que Deus nos dá. E ainda nós temos o conselho de Paulo. Busquem com zelo os melhores dons. Então nós devemos buscar o revestimento de poder. Então não há desculpa para não fazermos. O que nós precisamos é, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Em que momento o Senhor quer que eu faça? De que maneira o Senhor quer que eu faça? Então que nós possamos, ainda que o choro dure uma noite, ou algumas noites, que a nossa alegria no Senhor seja renovada como a misericórdia é, todos os dias. Que a nossa alegria seja renovada todos os dias diante do Senhor. Mas precisamos nos relacionar com Deus da bênção. Não só buscar a bênção. Não só buscar o livramento. Não só buscar a provisão. Mas a intimidade com Deus. E Ele vai dar a bênção que você precisa. Ele vai dar o livramento que você precisa. Se os pais humanos, que são maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está nos céus. Ele não dá só o que é bom, Ele dá o que você precisa. Às vezes nós, como pais, vamos dar coisas que os nossos filhos não precisam. E podem até prejudicá-los. Mas pelo desejo de agradar, pelo desejo de dar alegria aos nossos filhos, a gente acaba fazendo. Só que a gente não tem o discernimento de tudo aquilo que vai impactar positivamente na vida dos nossos filhos. Deus tem. Então Deus sabe que tipo de fruto Ele te dá. Deus sabe que tipo de direção Ele te dá. Deus sabe para que Ele te chamou. Para qual propósito Ele te chamou. Só que a gente só vai saber quando a gente buscar o soberano, o nosso Senhor. Até que nós reconheçamos que Ele é a nossa força. Que o Deus do impossível é a nossa força. E que o impossível é coisa para quem está fora de Deus. Se nós estamos nele, é com Ele. Nós só entregamos. Nós só confiamos. Nós só buscamos. Que o Espírito de Deus fale no coração de vocês. Assim como o louvor falou. Assim como nós vimos o Espírito se mover nesta casa. Não precisava nem ministrar a palavra. O que o Espírito operou. Mas eu creio que a palavra vem para fortalecer. Para que durante a semana, no meio da dificuldade que nós vamos enfrentar, nós venhamos nos lembrar. É para estar alegre. Moço, mas está difícil. Mas eu cantei no domingo. A gota caiu em cima de mim no domingo. Deus me visitou no domingo. Deus me curou, me restaurou, me capacitou, me fortaleceu. Então já não cabe mais para mim essa apatia, esse medo. O Senhor fez lá no domingo, eu creio que foi o Senhor que fez, então me ajuda aqui. O pai, quando foi buscar a Jesus para que ele expulsasse o demônio do seu filho, Jesus fala para ele. Ele fala para Jesus, pai, Jesus, se o Senhor puder, expulsa do meu filho, porque os seus discípulos não puderam. Jesus fala o quê? Se eu puder? Tudo pode aquele que crê. O que o pai reconheceu? Que ele tinha uma fé. Mas ele fala, eu creio, me ajuda na minha falta de fé. Às vezes eu faço assim para Deus, Senhor, eu creio. Eu creio que o Senhor é o Deus do impossível. Eu creio que o Senhor pode fazer. Me ajuda a crer que o Senhor fará na minha situação. Porque eu já vi na vida dos meus irmãos. A graça da comunhão é essa. A beleza da comunhão é essa. É eu poder lembrar daquilo que Deus fez na vida dos meus irmãos também. A importância do testemunho é esse, da vida em comunhão. Eu sei que Deus proveu na vida do meu irmão. E aí eu me apego nessa fé.
Senhor, eu creio que o Senhor pode fazer todas as coisas. E eu quero crer que o Senhor pode fazer nas minhas coisas. Mas ainda que o Senhor não faça, porque o teu propósito é maior, que eu me alegre na tua presença. Que eu não me abata, que eu não me deixe ser desanimado pelas situações, mas que eu possa permanecer firme nessa presença. Independente da situação, que nós possamos permanecer firmes. Porque nós fracos lá fora não vamos fazer diferença na vida de ninguém. As pessoas estão fracas lá fora precisando de pessoas fortes. E nós estamos aqui dentro para ser fortalecidos, para sermos revestidos de poder e de conhecimento da palavra. Para quando chegarmos lá fora fazermos a diferença. Não sermos contaminados, mas para sermos luz e sal, como eu já trouxe na ministração. Então que você busque na sua semana. Inicie o seu dia com essa oração. Senhor, eu não sei se o dia vai ser bom ou se vai ser mal, mas eu me alegro em Ti. E que eu permaneça nessa alegria. Que eu permaneça Te buscando. Ainda que as coisas não saiam do jeito que eu planejei, do jeito que eu esperei. Amém? Que Deus abençoe a todos. Um ótimo domingo. Agradeço a oportunidade.